E a Gradiente, aproveitando sua parceria com o JVC, atualiza sua linha de tape decks, trazendo o CD 2500 e o 3500. Ah, César, e o CD 2000, o CD 2300? Tá bom, então. Atualiza sua linha de tape decks com painel de aço escovado, porque sim, apesar do CD 2000 ter o aço escovado, o painel dele é de plástico, só tem uma lâmina aqui. E veio na coloração preta para acompanhar os amplificadores que ainda eram pretos da Gradiente. Mas hoje a gente vai conversar mesmo sobre o 2500 e o 3500. A gente vai ver as diferenças entre esses dois equipamentos que praticamente inauguraram a linha frontal de tape decks da Gradiente. Bom, então é isso que você vai ver no vídeo de hoje, a diferença entre o 3500 e o 2500, tá? Mas antes, aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, dos anos 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que vale a pena, comparativos, curiosidades, lives batendo papo, demonstração, opinião sincera, tudo sobre essa geração. Então, se você tem interesse, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. E vou pedir aí para você deixar um like para contribuir com o canal, porque não é fácil. Tirar os equipamentos do rack, sempre surge um risquinho a mais, uma batidinha a mais. Agrupar aqui os catálogos, os manuais, também às vezes acaba sofrendo, tendo que tirar, amassa uma bordinha. Então tudo isso dá um trabalho para fazer os vídeos aqui para vocês. Então não deixe de deixar o seu like no vídeo. Beleza, então. O 2000 e o 2300 vai ficar por uma próxima oportunidade. A gente vai conversar sobre o 2500 e o 3500. Já vou mudar ele aqui para a gente poder ver um pouco mais, tá meio escuro, né? Vou mostrar aqui que eu trouxe aqui para vocês o manual original do 2500, o manual original na versão colorida do 3500. Toma cuidado, sim, existiu versão colorida para o manual do 3500 original. O que você encontra na internet hoje é cópia, ou às vezes a cópia desse mesmo manual colorido, ou nas versões mais recentes, que são 4000, 5500, não existiu versão colorida desses manuais, aí o pessoal pega uma fotinha da internet e monta o manual. Então, na verdade, você está comprando uma peça que nunca existiu. Não é uma cópia fiel ao manual original, tá? Ah, mas eu não ligo para isso. Bom, aqui nesse canal a gente liga muito para isso. Então, o 3500 saiu sim. Aqui, ó, a fotinha dele bonita, de época. Foto oficial da Gradiente do CD 3500. Eu peguei também alguns catálogos para a gente mostrar aqui um pouco sobre a linha de evolução dos tapes da Gradiente dessa versão. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Manual. Aqui a gente tem um folder da Gradiente. Lembrando, então a Gradiente, ela passou de oferecer os tape decks de mesa 1560, 1660 ou 1666, acho que é o modelo dos tapes de mesa. Infelizmente eu não tenho nenhum aqui na minha coleção, e começou a oferecer os tapes frontais, que era a tendência do mercado para a época. E aí quais são as opções, né? Óbvio, o CD1, mas isso aqui era exclusividade da linha System One, que são essas três peças no início, né? E também, claro, os tapes para as suas linhas, no caso o S125 e o S95, que nada mais é que um CD 2000 e um CD 2300 com o painel caracterizado para... Então é isso, continuando com o painel caracterizado para a linha System, correto? Mas o carro-chefe mesmo está aqui, correto? Mas o carro-chefe está aqui desse lado, onde a gente tem, como eu falei, o 2000, o 2300, que é a mesma coisa do 95 e 96, acabamento diferente. Ela ainda mantinha esses equipamentos ativos, né? Ela ainda produziu equipamentos na versão preta, apesar dos amplificadores todos, a partir dessa época, já virem com o aço escovado, certo? Então, o que acontece? Por que ela manteve esses dois equipamentos na versão preta, sendo que aqui a gente já tinha todos os equipamentos da linha aço escovado, né? Por quê? Para esses dois equipamentos casarem lá com os equipamentos mais antigos, Pro 2000, Pro 1200, até mesmo os receivers lá, cara preta, 950, né? Então ela poderia sim ter abandonado os equipamentos black, preto, mas manteve o 2000 e o 2300. Mas o nosso assunto aqui está aqui, né?
2.500, 3.500. Então aqui a gente tem um catálogo e esse catálogo aqui, na verdade, mostra a mesma coisa, ok? Mas vamos lá, vamos ver o que a gente tem de mudança entre um equipamento. Vamos ver o que a gente tem de diferença entre esses dois equipamentos aqui. O 3.500 e o 2.500, repetindo mais uma vez. Vamos lá. Então é isso, 2.500 é o básico, lembrando, equipamentos com 40 anos de idade, né? Tá? Então eu gostaria mesmo que eles estivessem nessa condição aqui, mas infelizmente não dá. E esse aqui tá meio sujinho porque é o meu que estava no rack lá da minha linha do 360. Não sabe o que é um 360? É aquilo ali, tá? E você veja, eu tive que tirar ele lá, colocar ali, jogar ele ali para poder usar o 3.500 aqui. Então, repetindo, não esquece de dar um like para contribuir com o canal. Bom, não sei se eu já fiz o Conheça o 2.500, talvez fiz, talvez não. Ele tem aqui as funções básicas de um tape deck, certo? As conexões para microfone, para fone de ouvido, né? Aqui a gente tem uma função que é para entrada, então você pode utilizar os microfones ou a entrada que está lá atrás, que é a entrada que está lá atrás. E aqui a gente tem o tipo de fita, cromo, ferro e normal, correto? Nível de volume, os dois VUs, o ponteiro o LED de gravação, o teclado, né, com as partes de mecanismo, avanço, retrocesso, play, rec, stop, eject na mesma tecla, né, pause, power e contador. Se você quer conhecer essas funções aqui com mais detalhe, se eu fiz o Conheça tá aqui, ou se eu já fiz algum vídeo do 2.500 vai estar aqui também. Já no nosso 3.500 a gente percebe que tem uns botõezinhos a mais aqui, né? Tem dois botõezinhos a mais. Eu já vou nas diferenças. A maior diferença aqui entre esses equipamentos são duas grandes diferenças. Primeira, a gente tem um volume de saída, o tal do output level. Quer dizer o quê? Esse momento aqui eu posso estar utilizando ele, mas para mim erguer e abaixar o volume do meu som que eu estou escutando só lá no amplificador ou no mixer, aonde você esteja, ou o equipamento que você esteja com ele ligado. Já nesse equipamento a gente consegue aumentar e diminuir o volume do equipamento sem precisar ir lá no amplificador, correto? Então, output level, alguns equipamentos têm, né, essa função e é bem interessante. Já a segunda modificação aqui mais importante desse tipo de equipamento é a função Dolby, né? Então o Dolby, NR, eu ainda preciso fazer um vídeo específico sobre Dolby, a história e tudo mais, mas era muito importante nos tape decks. Quando os tape decks começaram a vir com o tal do Dolby NR, esse filtro, né, de ruído, puxa, todo mundo queria um tape deck com Dolby. Assim como quando saíram os tape decks com gravação de metal, que não é o caso desse aparelho, todo mundo queria trocar esses equipamentos por aparelhos que gravavam fita de metal. Então o Dolby, quando foi lançado nesse tipo de equipamento, sim, né, era uma novidade. Quem tinha isso aqui acabou trocando por um equipamento com o sistema Dolby. Então as funções aqui, as diferenças de funcionalidade é justamente o output level, a saída de volume, e o Dolby, coisas que o 2.500 não tem. Claro que a gente tem claro que a gente tem outras diferenças. Aqui a gente tem, claro, o LED do Dolby, que aqui não tem. Aqui a gente tem o LEDzinho Dolby verde, né? E aqui a gente tem uma sequência de LEDs, né? Lembrando, esses tape decks JVC, se você pegar um equipamento JVC, você vai ver que ele é bem igualzinho a esse equipamento. Então aqui a gente tem uma sequência de LED para indicar aqui pico. Então, além dos dois VUs analógico, você tem uma sequência de LED digital mono, né, só um lado, para você saber como que tá o teu áudio aí, se está alto, se está baixo, coisa que no 2.500 não tem. Mas eu já fiz um vídeo onde eu mostro o 3.500E, que a gente encontra nesse catálogo aqui, ó. Aqui, ó, 3.500E, né? Depois desse catálogo, onde a gente tem o CD1, a Gradiente ofereceu esse equipamento caracterizado para a linha System One. Tá aqui, ó, 3.500E, tá? E eu já fiz um vídeo mostrando que esse equipamento aqui poderia ter alguns híbridos, digamos assim. Talvez isso para depois se transformar nisso, né? Ou nisso aqui. Vou deixar aqui na descrição, assista lá. Então, basicamente, de função e de painel, a gente tem de diferença é justamente isso, né? Então, claro que a Gradiente estampar no painel do equipamento Dolby System,
Dolby System, porque como eu já falei, era uma coisa que todo mundo queria. Esse aqui não tem nada. Ambos têm cabeçote SA. Bom, eu vou mostrar a lateral aqui porque aqui a gente tem uma curiosidade. O 2500 está embaixo e a gente percebe que ele tem dois furos aqui, normal, e um aqui paralelo em cima, ó. Tá vendo? Isso aqui é para casar com as alças. Alça, para você pôr a alça adaptadora. Só que se você olhar no 3500, o parafuso da alça está numa posição diferente, tá? E aí é complicado. A gente teria que ter todas as alças da Gradiente para saber se existia essa versão com essa furação e essa versão. Ah, César, eu tenho uma alça que tem todas as furações, então não é original. Ela provavelmente é uma réplica que as pessoas atualizaram ela com todas as furações. Então, uma réplica você pode pôr tanto nesse aparelho como nesse que vai dar certo. Mas às vezes uma alça original pode dar certo aqui, mas não dar certo aqui, ó, porque a furação está num lugar diferente. Então, esse equipamento aqui, quando você adquirir uma alça acessório, teria que ter uma alça específica para pôr aqui, ó, porque senão não vai dar certo, certo? E aqui é a mesma coisa. Isso é uma curiosidade aí desses equipamentos e isso acontece também no equalizador, tá? Então, vai comprar uma alça original para pôr no E1 ou no CD3500, tem que saber exatamente qual é a furação do teu equipamento. Bom, e a traseira? Antes de falar da traseira, você viu que eu mostrei um pouco a minha bagunça ali? Tem interesse em conhecer um pouco mais aqui a bagunça, os bastidores, eu mostro também algum tipo de golpe ou equipamentos que as pessoas acabam anunciando dizendo nossa, 100% conservação raríssima, mas com muitos detalhes que não podem ser chamados, né, que o equipamento desse não pode ser chamado de conservação raríssima. Isso tudo eu mostro lá no setor de membros. Tem interesse? Você pode clicar aqui no botãozinho membros e aí você vai pagar uma mensalidade lá por mês para contribuir com o canal e você vai receber vídeos aí de bastidores e de dicas e tudo que eu não posso postar, né, lá no canal, aqui no canal aberto, eu posto no setor de membros, tá? E se você quiser um vídeo específico, me mostra alguma coisa, se eu tenho e eu puder ajudar, né, eu ajudo sempre que posso, tá? Bom, então aqui a parte traseira deles, pô, é diferente, César? É diferente, mas nem sempre, tá? O nosso 3500 aqui, ele tem essa versão que você vê aqui que tá, a grafia, né, está diferente, aqui tem o selo do Dolby, né, dos estúdios Dolby ainda, nem tem Sony ainda também, ó. Né? Não é Sony ainda aqui, o Dolby, né? Depois se transformou em Sony, como eu disse, ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Temos o conector DIN, entrada e saída, e a serigrafia está diferente, ó. Gradiente Amazônia, né? Gradiente da Amazônia, que é as fábricas passaram para serem produzidos lá em Manaus, e esse aqui, vamos lá, também já é da Amazônia, tá? Mas sim, a Gradiente teve fábrica, se eu não me engano, em São Paulo, né? Tem alguns equipamentos que não são da fábrica lá da Amazônia ou do Amazonas, né? Ou Zona Franca de Manaus. Bom, então aqui a gente tem diferença, mas sim, o 3500 também tem essa versão com esse selinho aqui, né? Em vez de ser serigrafado dessa maneira aqui. Então ele tem essa diferença na serigrafia, mas ambos têm. O 2500 acho que não, mas o 3500 tem essa mesma versão aqui, ó, com plaquinha parafusada, ao invés de ser serigrafado aqui o modelo do equipamento. Bom, aqui a gente tem o fundo com esse famoso tampa douradinha, né? Douradinha. Ó, aqui a gente tem pés, aqui a gente tem pés, né? Qual que é o problema? Esse aqui tem pé paralelo, já é pé moderno, tá vendo? Então aqui a gente tem pés réplicas, né? Pé atualizado, provavelmente esse equipamento estava sem pé, eu coloquei os pés nele aqui. E aqui a gente ainda tem os pés originais da Gradiente, que é esse pé aqui, ó, tá? Tanto da linha System One, como alguns equipamentos da Gradiente, ele tem esse pé aqui. Existem alguns equipamentos que tem um pé diferente, né? Mas aí são versões, tá? Mas esse aqui é o pé original. Aqui é a tampa deles. Aqui tem uns selos, ó, marca de selo aqui, de passado e tudo mais. Mas basicamente é a mesma tampa. Só que aqui no caso a gente tem detalhes da conservação, que um tem um tipo de pé e outro tipo de pé. Vamos abrir para ver. Bom, a tampa aqui é igual, né? A pintura é esse chumbo, esse grafite. Mas aqui eu quero mostrar uma coisa, a diferença do estado de conservação. Normalmente eu mostro bastante isso nos vídeos chamados Cúpula do Trovão. Vou deixar alguns aqui na descrição para você assistir. E lá eu mostro, né, que você pode encontrar um equipamento assim, ó, sem nenhum tipo de risco. Na verdade tem um risquinho aqui que é justamente por isso que eu chorei aqui agora, na hora de pegar o equipamento, bater uma alça aqui na tampa dele. Ou você pode pegar um equipamento assim, ó, mais
riscado, né? Então isso aqui não é um equipamento em excelente estado, nem em conservação raríssima, né? E se for pintado, pior ainda, né? Na minha opinião, isso aqui é um equipamento em bom estado. Em excelente estado seria mais ou menos esse aqui, talvez antes do risquinho que eu fiz aí agora. Cúpula do Trovão, links dos vídeos aqui na descrição, veja lá que é interessante você ver o estado de conservação que você encontra esses equipamentos. Bom, e aqui dentro a gente tem bastante coisa e bastante detalhes curiosos, tá? Bom, primeiro que o 2500, ele tem aqui, ó, né, a base, tem coisa que a base desse equipamento, tanto para o 2500 como para o 3500. E por isso a minha dúvida no protótipo que eu deixei o vídeo para vocês assistirem aí. Então você tem aqui, ó, a furação, o lugar completo para colocar tanto a placa do Dolby como a placa dos VUs, que é a diferença lá que a gente viu no início lá, tá? E aqui a gente tem a placa dos VUs, dos LEDs, né, na verdade, e o Dolby, tá vendo? Então aqui tem uma placa de Dolby, uma placa dos VUs, e aqui a gente não tem essas duas partes. E aqui uma grande curiosidade é que todas as placas aqui, se você olhar, ó, todas elas têm o símbolo, são chanfradas, digamos assim, pela gradiente. Então, essa é gradiente, essa é gradiente, essa é gradiente. E se olhar os componentes, são todos nacionais. Acho que tem um Elna aqui só, mas ó, isso aqui é Siemens, Siemens, Siemens. E aqui a gente vê uma diferença, ó. Essa placa aqui do PIC VU aqui, do PIC LED que tá aqui, ó. Essa placa aqui, ela é diferente, ó. Tá vendo? Ela tem o selo da gradiente, mas ela é diferenciada. Não sei o porquê. Aí, só quem pode nos dizer é quem conhece esses dois equipamentos originais da JVC, para saber se isso aqui foi adaptado pela gradiente ou se no aparelho original lá, eu nunca tive um equipamento desse aqui JVC original, se ele tem esses picos, essas regulagens aqui. Por quê? Porque se vê que é diferente a placa, tá? É diferente a placa, a configuração da placa. Por quê? Porque, sim, né? Existiam algumas gambiarras, entre aspas, aqui, né? Vou citar uma aqui, ó. Perceba, aqui nessa placa, que basicamente igual, a gente tem dois integrados aqui, ó. Aqui, ó, um aqui e outro desse lado, correto? E aqui, se você olhar aqui, ó, olha só, a gente já não tem os integrados. A gente tem uma plaquinha, ó. Então, isso aqui é original. Isso aqui é original da gradiente, tá? Então, em vez de colocar os integrados na construção, vamos lá, vou falar um pouquinho aqui. A gente tem que entender que são anos... Tem que entender que anos 70, anos 80, o mercado era fechado. Então, algum tipo de componente que não era feito no Brasil, às vezes poderia ser escasso, né? Então, a Gradiente, para produzir os equipamentos, comprava esses componentes, colocava aqui, mas se não tivesse esse componente que é mais complexo, ao contrário de capacitor, de transistor que existia, fartura na fábrica, de fábricas no Brasil, então o que acontece? Talvez ela tenha elaborado aqui, ó, um circuito, certo? Discreto, com peças, com componentes mais simples, para substituir na montagem desse equipamento esse aqui. E existem várias versões. Existe, claro, o 3500 com o componente aqui original, e também, eu já comentei em vídeo aqui, que existe o 3500 com essa placa aqui diferenciada. Essa aqui é diferente, mas existe o 3500 com a mesma cor aqui, ó, de placa, né? Então esse equipamento aqui é um equipamento fora da curva, tá? Porque ele tem essa placa diferente e essas adaptações aqui. Mas existe também versões de 3500 com a placa igual às outras aqui, com os componentes certos, corretos no lugar. Mas isso era uma coisa que se fazia, tá? Vou dar um outro exemplo. Os equipamentos que vieram depois, que utilizavam o STK, né? Então, quando a fábrica não tinha os STK disponível para poder utilizar nos seus equipamentos, a própria Gradiente montou plaquinhas com amplificador discreto para colocar lá nos equipamentos. Existem várias versões de DS40, DS20, que você, quando abre, não tem lá o STK famoso, o STK de amplificação. Tem uma plaquinha que substitui o STK, que na verdade hoje em dia, né, é até bom. Pega aquela plaquinha lá, atualiza ela, que fica melhor até com o STK. Ah, muita gente vem aqui e vai falar, não, mas o STK tem qualidade, é muito bom. Sim, muito bom original quando era feito no Japão. Agora, as réplicas que tem por aí, que você compra para substituir, infelizmente falsificadas, não tem como confiar. Então, basicamente isso. O mecanismo aqui
é basicamente igual, só muda os detalhes que eu já mencionei. Bom, antes de continuar, mais um detalhe, ó. Seria 2.500, parafusos modernos, réplicas, né? Coisa moderna. Pra quem acompanha esse canal sabe que a gente é chato a ponto de gostar de parafuso original. 3.500, muito conservado, com parafuso original e com as... Opa, esse aqui não tem, ó. Agora que fui ver que não tem. Ah, tá aqui, ó. Tô perdendo aqui, ó. As arruelinhas de plástico, né? De acetato, acho que é isso aqui, ó. Então eles têm as roelinhas aqui. Isso aqui é coisa original dessa versão de equipamento. Aqui já tá trocado, né? Mais um detalhe para fazer propaganda da minha série Cúpula do Trovão, que está aqui na descrição. Bom, então é isso. Hoje você viu aqui um comparativo entre o CD2500 básico da Gradiente e o 3500, que seria o top aí dos tape decks. Inclusive ele foi lançado para a linha System One, né? Mas antes de finalizar, vou deixar uma curiosidade que eu já comentei em fazer vídeo sobre isso. Olha aqui, ó, CD2500. Atenção, este gravador foi ajustado na fábrica para as seguintes fitas: cromo TDK-SA e normal Maxwell UD, né? É uma curiosidade que eu já tô devendo vídeo, que é para mostrar que, depende do tape deck, ele saiu de fábrica ajustado com um tipo de fita. E sim, né? Às vezes quando alguém te vende uma fita aí, não, põe essa fita e você ajusta e ela fica perfeita para todas as outras fitas. Isso aí, na minha opinião, é uma ilusão que não existe, né? Não existe a fita perfeita que vai colocar no teu equipamento, você vai calibrar e ela vai ficar perfeita para todas as fitas. Infelizmente, isso aqui prova que isso não existe, tá? Mas isso é um tema de um próximo vídeo. Então é isso aí, finalizei aqui. Deixa um comentário de tudo que eu falei sobre esses equipamentos. Se você conhece alguma história, algum detalhe, alguma coisa que eu deixei de falar, ou discorda de alguma coisa que eu falei sobre esses equipamentos, deixe aí nos comentários, que a gente continua batendo um papo, que é muito interessante saber aí o que o pessoal que assiste os vídeos conhece, sabe, histórias que a gente acaba aprendendo também com os inscritos aí do canal, né? E olha só, gravação TDK e os ajustes. Então é isso, você conheceu aqui os primeiros tape decks frontais top da Gradiente. Não esquece de dar o like para ajudar, inscreva-se se você tem interesse em conhecer um pouco mais essa geração de equipamentos. É isso aí, valeu!